tarde, muito boa noite. Eu sou a Fiona. E eu sou o Luiz. E eu sou o Pedro. E esse é mais um Pontos Positivos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Pontos Positivos, como o próprio nome diz, é o podcast onde a gente tenta abordar apenas os pontos positivos de obras audiovisuais dos mais diversos segmentos. E o programa vai ao ar às quintas-feiras, às 14 horas, com possíveis alterações, que caso ocorra nós iremos informar nas nossas redes sociais. E as nossas redes sociais são, você pode nos encontrar no Instagram como @pontospod, nós estamos no YouTube como Pontos Positivos Podcast e nas suas plataformas de streaming de áudio favoritas como Pontos Positivos. Lembrando que esse é mais um episódio cobrindo a Mostra de Tiradentes, que você pode conferir em mostratiradentes.com.br. E hoje nós conversamos com a cineasta Paula Gaetan. Não tenho nem como explicar a honra que foi pra gente conversar com uma pessoa que já tem tanta experiência no ramo audiovisual, que fez filmes incríveis, que é a homenageada da Mostra de Tiradentes desse ano e que falou com a gente muito abertamente sobre o seu processo criativo, sobre sua escolha de locações e sobre Letterboxd. E você vai conferir agora. Bem, eu queria te perguntar uma coisa. Você disse no debate inaugural do festival que sente ter feito Luz dos Trópicos no momento certo da sua vida, como se não pudesse ter sido feito depois. Aqui na mostra, temos vários de seus trabalhos de épocas diferentes e linguagens diferentes, etc. Nesse sentido, você sente que cada filme é filmado por uma Paula diferente? Para você, o cinema é um espelho dos realizadores? Muito obrigada pela pergunta, Pedro. Muito obrigada pela pergunta, está muito interessante. De fato, Luz nos Trópicos é um desafio, né? Porque é um filme com uma produção bem complexa, porque é um filme fluvial, de muitas locações difíceis, que foi feito em lugares inacessíveis praticamente, e eu estou já com 68 anos. E então, quando eu fiz o filme, eu estava com 66, mas não, foi final, estamos em 2021, eu estava mais ou menos isso, 66, e mesmo assim eu tinha muita energia para subir aquela montanha, porque meus filmes são todos muito físicos, eles exigem do meu corpo e da minha disposição, e eu nunca imaginei que eu fosse fazer um filme tão difícil, com tantas circunstâncias assim perigosas. Todos tínhamos o seguro de saúde e de vida e tal, enfim, isso para dizer que é por dois motivos concretos. Por um lado, o filme, ele realmente acho que é premonitório, porque ele já propõe essa ideia de ruptura, né, com um certo mundo e propondo outro, né? Isso se verifica na última parte do filme, em que praticamente o filme tem 4h30, então a partir da terceira hora o filme já entra numa espécie de implosão, né, interna, como estrutura rítmica, como estrutura visual. Ele é um filme que vem dentro de uma narrativa que oscila entre o cinema contemplativo, clássico, de longos planos, né, sequência, e parte para uma fragmentação mais vertoviana e para uma ideia de cinema rítmico, não de contraste, eu acho que ele tem basicamente isso, né? Então eu sinto que nesse sentido ele também pretende uma ruptura. Eu acho que é um objeto, um OVNI. O Luz nos Trópicos, para mim, é como um OVNI, um filme que eu não saberia classificá-lo dentro de nenhum estilo, vertente. Eu me lembro muito dos textos do Lautréamont, Os Cantos de Maldoror, e me lembro muito de outro filme que eu gosto muito, que eu vi sendo muito jovem,
que é o Org, do Fernando Guirre. Eu mesma, quando eu vejo luz nos trópicos, eu sinto uma estranheza às vezes. Foi algo que me manteve muito ativa, assim, mentalmente, pensando em tipo de montagem que não seria, assim, eu acho que o filme transita por muitas linguagens de montagem, não é só a eisensteiniana, montagem à distância. Me lembro vagamente do que o Glauber falava, montagem atômica, né? Então, atômica, ou montagem através de pontos de fuga, constelações e isso, né? Mas é isso, foi uma experiência muito radical, tanto na filmagem, onde eu estava implicada fisicamente, e tanto na montagem, que foi também um processo muito desafiador. Em relação aos outros filmes, sim, eu sou meio, como dizer, eu posso fazer filme de encomenda, filme que você me proponha hoje, se o Pedro me propor um tema e falar que quer trabalhar comigo, eu tenho essa ideia de absorver com muita facilidade propostas que vêm de outras pessoas e sou muito factível de me deixar seduzir eu sou muito curiosa, seduzir por novas propostas. Inclusive, meus filmes não partem da literatura, jamais partiram, só no caso do Exilados do Vulcão, e foi um fracasso, né? Essa ideia de manter essa coerência com o livro, porque eu me atraí pelo livro do Exilados do Vulcão, muito mais porque eu achava que o livro tinha um estado cinematográfico, tinha uma essência cinematográfica que passava, que era permeado por estados interiores dos personagens, e um dos motivos de eu não ter continuado trabalhando com a escritora do livro foi porque ela não sabia, em potencial, que o livro dela me propôs um mundo cinematográfico e ela queria que eu contasse historinhas sobre essas mulheres. Não sei se vocês assistiram Exilados. Minha ideia não era contar histórias, a ideia era totalmente diferente, era um filme que partisse de um conceito mais existencial do que propriamente contar histórias, para onde vão os personagens, sabe, qual é o destino, de onde que eles vêm, para onde que eles vão. Então, eu já vi que a questão da literatura e dessa ideia causa-ação propositiva, e onde que não dialoga muito com o meu cinema, né? Não quer dizer que eu não vá fazer um trabalho assim no futuro, né? Eu tenho eu tenho curiosidade de experimentar coisas que eu nunca fiz, mas eu sou muito inábil para narrar assim, a partir de um romance. Acho uma coisa extremamente difícil. Então, mais meus filmes partem do acaso ou da relação direta com o corpo, com a performance, com a música. Agora eu estou tendo muitas investigações relativas ao som. Então é isso, não tem como se diz, uma coerência, assim, que você diga, a Paula é teórica. Não, eu não quero ser um cinema teórico tipo cinema francês, sabe? Que tem aquela voz onipresente, que está sempre discutindo o mundo, aquele universo intelectual. Eu tenho realmente não me identifico. Aliás, eu me identifico com pouca coisa, com as poucas coisas que eu me identifico mesmo, assim, com o cinema, porque outro dia alguém me ofendeu. As pessoas gostam de me ofender muito, né, quando se sentem incapazes de entender um filme como Exilados do Vulcão. Eu senti a discriminação a nível do meu trabalho, né? Eu me senti marginalizada muitas vezes pela agressão pública e pela agressão pela internet em relação aos meus filmes. E essa semana teve uma pessoa que foi no Letterboxd e falou que não era ninguém do lado do Malick e do Tarkovsky,
como que eu me atreveria a fazer um filme como esse Lados do Vulcão. Eu gostaria de responder a essa pessoa, que em nenhum momento o meu ponto de partida foi nem Tarkovsky, nem o Malick, do qual conheço muito pouco a obra do Malick. Tarkovsky é cultura geral, como Antonioni, todos os cineastas do mundo mais ou menos informados têm uma relação com obras que são epicêntricas na história do cinema, mas em nenhum momento, nenhuma obra é meu ponto de partida. Acho que o único artista mesmo que me afeta no sentido da materialidade do seu trabalho é o Stan Brakhage. Ou seja, que é um artista que eu realmente me deixo afetar assim, pela obra dele, mas não pela história, pela maneira como ele trabalha os planos, pela maneira... Então, as pessoas ofendem e, no fundo, são muito colonizadas, sabe? São reféns das próprias coisas que criticam. Então, no fundo, nós, como latino-americanos, nos voltamos, falamos contra a colonização, mas somos reféns dessa colonização e invertemos a ordem da lógica, ofendemos outros diretores, chamando eles de incompetentes, porque esses diretores latino-americanos nunca poderiam ser avaliados no primeiro mundo, de igual para igual. Isso é uma coisa vergonhosa que nenhuma pessoa deveria colocar, entendeu? Pode não gostar do filme, mas nunca a partir de um ponto comparativo extremamente, uma visão do colonizador. Como é que um jovem cineasta ou estudante de cinema se permite colocar isso no letterbox? Isso é ofensivo, não contra mim, mas sim contra ele próprio, contra a própria história do cinema brasileiro, entendeu? Justificando que a gente tenha que se submeter aos padrões internacionais para poder... Isso é o que tem prejudicado enormemente o cinema brasileiro, essa vontade de pertencimento a um mundo que não é nosso, não é nosso. Nós temos que ser coerentes se realmente queremos transformar a partir da forma, da estética e do conteúdo, e, sobretudo, ser coerentes em respeito ao cinema brasileiro, que é um cinema importantíssimo. Ao contrário, vamos inverter. Talvez o cinema mundial se nutriu do cinema novo e do cinema marginal. Por que isso não? Porque sempre é o contrário, né? Então, acho que tem que ter um rigor nesse tipo de discussões e inverter essa lógica do conhecimento e da história, entendeu? Se não partir da gente mesmo, nunca vamos superar a história desse lado mendicante, que temos que ser apreciados no exterior para ser alguma coisa. Eu me subverto totalmente a esse tipo de questões. Então, isso para te responder, basicamente, eu falei muito, mas eu acho interessante colocar essas questões que eu tenho sido um pouco tímida, eu fico calada para não criar discussões fora de contexto, mas acho que a gente tem, não a nível pessoal, porque eu acho que essas discussões estão muito silenciadas no cinema brasileiro, entendeu? E acho que são questões importantes, estruturantes, né? Para quem fazemos nossos filmes, por que fazemos nossos filmes, né? Outro dia, outro jornalista falou: estávamos falando do desmonte do cinema brasileiro, as grandes dificuldades da produção hoje por causa do desmonte das políticas públicas. Aí ele falou, é muito grave, fulanita, não poder ir para o Oscar. Essa é a conclusão dele do problema, é que essa pessoa não pode mandar o filme para o Oscar, fazer campanha para o Oscar, mas desde quando nossos parâmetros do desejo se tornaram fazer parte do Oscar? Sinceramente, a gente está totalmente errado. Então, isso eu acho que tem que mudar seriamente. A gente tem que se conectar com o Brasil profundo, com a América Latina profunda. Eu não sou francesa, eu sou colombiana e brasileira, atualmente, documentos brasileiros. E eu acho
que a questão, justamente nesse momento de pandemia e de circunstâncias muito difíceis para o cinema brasileiro, seria pensar como iremos fazer novas estratégias de distribuição das nossas obras, né? E eu acho que a gente tem que fortalecer o mercado latino-americano, entendeu? Parar com essa imagem da Europa de ter que ser apreciado nos grandes festivais para a gente, né? E esse espírito é o que permeia todo o sistema adjacente à produção cultural, entendeu? Isso é muito grave. Não quero dizer que o filme que está indo esse ano para o Oscar eu nem vi, mas só colocar isso, ser colocado por um jornalista como um fato transcendental. Cara, antes de falar de Oscar, temos que falar que as políticas públicas acabaram, que tem uma classe cinematográfica inteira sem poder filmar, que tem milhares de trabalhadores de cinema sem poder produzir, que são pessoas que sustentam a família com o trabalho, os operários do cinema e tal. Então, isso é mais grave. Não, um grande problema é que não tem como financiar a campanha do Oscar. Então, é isso, a gente tem que repensar esses mecanismos de desejos, né? Meus desejos não estão, sinceramente, nesses lugares de poder e de expressão a nível das grandes corporações. Não sei se ficou meio bravo, mas é que me deu uma indignação. Eu estou falando aqui que é sua voz, aí eu falo tudo que eu penso. Eu entendo a sua resposta como algo muito importante, porque nós três aqui somos estudantes de cinema e audiovisual pela UFPEL, e eu sinto que existe muito essa questão de todos sermos um pouco colonizados culturalmente pelos americanos, pelos europeus, em nossas influências, em nossos desejos. Então sempre é muito importante refletir sobre como a gente vai achar a nossa identidade no cinema nacional e se libertar dessas correntes que cercam o nosso pensamento, que são muito difíceis muitas vezes de se libertar. Que a gente cresce consumindo isso e pensando, daqui não presta, sabe? Então essa reflexão que se levantou é muito fundamental, é muito importante. Eu agradeço muito, de verdade. Não, e eu falo assim, de coração aberto, porque eu nem estou pensando no meu trabalho específico, eu não me sinto ofendida. Porque é natural você não gostar de um filme, gostar menos de um, e eu tenho tantos projetos, então é isso. Eu acho muito interessante até as pessoas que não gostam dos filmes, sempre e quando estejam dispostos a dialogar e a discutir sobre ideias, sobre cinema, né? Mas partir sempre do lado de um olhar que estigmatiza através de ofensas desse nível, me demonstra que a gente não adquiriu uma maturidade suficiente para falar de cinema com que o cinema mesmo tem de forte, que são planos e sonhos, são imagens e sonhos. Vamos discutir cinema a partir do próprio cinema, né? Não a partir do olhar do outro em geral. Vamos trabalhar a história do cinema brasileiro com o respeito que ele merece, sempre quando exista um debate de ideias, um debate de ideias, inclusive que essas ideias possam conviver sendo contraditórias, que essas ideias possam ser antagônicas, mas sempre abrindo espaço para uma reflexão maior, que está acima dos filmes. Os filmes são um ponto de partida que apenas permitem que floresçam 1000 ideias do pensamento, né? Que 1000 flores se abram e 1000 ideias aconteçam. Então, nesse sentido, eu estou falando de uma coisa pessoal, mas que não é pessoal, é uma coisa que aconteceu por acaso comigo e deve acontecer com muita gente, né? E, por outro lado, eu acho que os filmes, a Mostra de Tiradentes, têm dado o exemplo de uma coerência incrível nesses últimos anos. Ela tem estimulado justamente esse tipo de discussões de maneira muito franca. Então, a Mostra de Tiradentes é importante porque eu cresci junto com a Mostra de Tiradentes, com uma geração bem mais jovem do que eu, porque
porque foi lá que meus filmes foram acolhidos pelos curadores, pelo Kleber Eduardo primeiro e agora pela curadoria do Francis Volkner e da Laila Foster. Então, eu acho muito interessante que o Festival de Tiradentes seja, de fato, o festival nesse momento, obviamente juntos com o festival de vocês aí em Porto Alegre, agora eu esqueci. Enfim, mas eu acho que tem uma série de festivais que estão pontuando e exibindo filmes da produção brasileira muito interessantes, né? O Olhar de Cinema é Curitiba, mas vocês têm outro lá em Porto Alegre, tem outros em Pernambuco, né? Não dos festivais oficiais, mas de festivais, a Semana dos Realizadores no Rio. Então, são festivais que cresceram junto com essas novas gerações de cineastas e que mostram um panorama muito rico do cinema brasileiro. Talvez o mais potente desses festivais seja justamente Tiradentes, por ele ser a confluência de críticos, de cineastas de todos os lugares do Brasil, mesmo, claro, agora é virtual, mas mesmo sendo virtual você vê, né? Você acompanha que tem pessoas acessando aos filmes desde vários lugares do Brasil. Então isso é uma coisa que veio para ficar, né? Eu acho que daqui para frente a gente vai ter festivais que vão trabalhar presencialmente com espaços virtuais, né? Porque você percebe que isso dá acesso a mais pessoas, né? Tem muita gente acessando aos filmes. Eu sinto assim, vocês acompanham o Letterboxd, né? Uhum. Eu também acompanho, aí eu vou vendo as movimentações. Digamos que o Letterboxd seja 30%, né? Não deve, muita gente nem tem. Eu tenho há pouco tempo. Eu tinha aí, mas nunca entrei. Agora entrei para ter, né, noção. Desde o ano passado eu estou no Letterboxd para ver, até porque me interessa ver o que as pessoas escrevem. Acho fascinante. Adoro quando falam bem, mal, mas quando me deixam pensando, tal pessoa. Só estou reclamando mais desse olhar colonialista, dessa maneira de ver. Isso me deixa irritada, porque eu acho que isso permeia muitas das coisas, né? Das novas gerações e da minha geração, então nem se diga, né? Paula, pegando um pouco o gancho da pergunta do Pedro, assim, o que você falou também, os seus filmes, eles têm sets muito diversos, né, locações muito diversas, a Audio Rebel, que é uma casa de show em cima da montanha. Eu queria saber se você sempre gostou de estar em sets assim, com condições adversas, por exemplo, sol, no meio do mato, assim, se você tem uma preferência por um tipo de set, se você prefere um estúdio ou uma casa de show, que é um lugar mais fechado? Não, tudo depende de tudo. Por exemplo, Noite é um filme que eu chamo de Nightbox, né? Que é um filme um filme peatonal, porque eu agora estou morando em São Paulo, mas que eu trabalho o Noite e o filme do Arthur Mince foram feitos com uma Z1, sabe? Conhecem Z1? Que ela é ótima para noite, e ela é uma câmera que fisicamente ela se adapta muito bem ao corpo, né? Aqui, né? Assim, ela tem uma ergometria, né? Muito interessante. E então, por exemplo, esse filme, O Noite e o do Arthur, são filmes que eu fiz na Audio Rebel, que eu saía da minha casa e ia caminhando e ia meu templo virou a Audio Rebel. Então, assim, é um filme que teve zero custo, que eu fui fazendo de gravações, de performance de grupos de música de música eletrônica, eletroacústica, de um tipo de som que me agrada muito. E aí, eu chegava em casa e naquela época eu estava começando a dominar a edição, né? Final Cut. Eu editava meus filmes, mas eu não dominava o programa. Eu sempre tive muito perto da montagem. Aí eu comecei a aprender na marra, a editar
fazer edição. E aí eu fui me apaixonando pelo som. Aí comecei a trabalhar nos programas de edição de som. Então, de certa maneira, eu já vim me preparando para o que está acontecendo hoje, né? Que é esse momento de isolamento. Então, esses filmes que estão lá, tanto o Ostinato quanto Se Hace Camino al Andar, tanto Ópera dos Cachorros, é tudo aqui. Eu fiz aqui, sentada aqui na ilha o ano passado. Então, esses eu já tinha gravado, né? Em locações que impõem para mim um certo respeito, ou seja, eu tenho que caminhar, eu tenho que... Isso que eu faço, um cinema físico, de subir montanha, de pegar rios, isso vem muito do documentário, né? Que eu venho do documentário, então é a mistura dessa coisa de você geograficamente você fazer como uma cartografia do espaço em que você está, que você tem que quase como essa coisa pedestre, né? Caminhar, chegar cansado com a câmera, para você, como uma espécie de mantra, para você poder se conectar como se fosse música, né? Para você poder se conectar com a câmera, aquele som. Então isso sempre foi muito interessante, extenuante, mas apaixonante também para mim. Eu não conseguiria fazer tipo um filme. Tem um que é de apartamento, que é o Rocha e Rio Negro Léo. Esse é o que foi o ano passado para Tiradentes, que é um filme sobre o Negro Léo, que é um músico. Eu fiz dentro de um apartamento, só esse, o resto é tudo na aventura. Filme de aventura, digamos, gênero, filme de aventura. Falam, o filme é isso, filme de aventura. Enfim, é isso, eu gosto. A memória como uma aventura. Eu não tenho essa coisa de cinema experimental que fica. Eu gosto de fazer as imagens, de produzir as imagens. Tem uma coisa entre o efêmero e o concreto. Eu acho que meu cinema ele oscila entre coisas muito efêmeras, assim, aparentemente muito plácidas, e uma parte muito terrenal, muito objetiva, né? Que é uma coisa de você ir até ficar extenuado, filmar assim, até onde você tem a resistência. Então, o corpo do diretor nesse âmbito também da resistência física, do embate com o real, não sentadinho numa cadeirinha fofinha com 10 assistentes te abanando e com um monitorzinho, mas você ir se colar a câmera, ou seja, eu fazendo câmera, o outro diretor de fotografia, mas está colada com tudo isso, como se fazia antigamente. Eu acho que eu não faço nada demais. Eu aprendi a fazer como era normal fazer cinema. Hoje em dia tudo é mais controlado, o diretor está atrás, assim, com esses monitores muito sofisticados. A coisa não é direta, né? E nisso me lembro muito do Pedro Costa falando, né, que eu acho muito interessante isso. Me lembro quando eu ouvi o Pedro Costa, quase 15 anos, falando, acho que me tocou muito, não só o cinema dele, mas como as formas de produção, né? De uma equipe de cinema, no set, como você se colocar no set, dentro de um set com uma comunidade, ou com, né, como você se integrar e não separar o mundo do cinema, né? Assim, tipo, tudo controlado, né? Então, eu acho assim que o imprevisto, a relação do diretor com esse real, ele tem que ser dinâmico, ele não pode ser, como se diz, ele não pode ser glamourizado, ele tem que ser no embate, sabe? E esse embate é difícil, né? Na medida que você assumir responsabilidades em lugares mais agrestes. Eu fiz um filme na Paraíba, Agreste, cara, super difícil também, que a gente
viajou num Fusquinha com uma equipe de 4 pessoas por toda a Paraíba, e esse filme é lindo. Eu acho que os filmes, finalmente, para concluir, traduzem suas formas de produção. Está estampado na tela, sabe? Sacaram? Sim, sim. A imagem do filme está estampado na sua forma de produção, né? Vai de helicóptero num Boeing, vai para um hotel esterilizado, cheio de glamour, e vai depois filmar assim, com 10, né? Isso acontece, tem muito cinema demagógico, político, que é filmado assim, né? Paula, eu tenho uma última pergunta que foi enviada pra gente repassar pra você pela revista Guaru, que é uma publicação da pós-graduação em filosofia da Unifesp, e eu vou ler pra você. Tá. Paula, em seu curta Se Há Se Camino ao Andar, sentimos a presença de 2 Brasis diferentes. O Brasil da modernização, representado por máquinas e caminhões, e o Brasil da monocultura. No meio dessa luta entre 2 realidades, se encontra o protagonista do filme. Você acredita que ele pode ser considerado uma representação também do povo brasileiro? Ou até algo que pode acontecer com a nossa população no futuro? É interessante essa pergunta, porque aquilo foi filmado em Mato Grosso, né? Tem aquela monocultura, e ele é uma extensão a perder de vista, né? Ora plantam algodão, né? Ora plantam, acho que, eu não me lembro exatamente o que era, vocês sabem? Vocês não viram o filme? Eu tenho que perguntar. Eu assisti, mas eu não tenho conhecimento suficiente de plantação para isso. Também. Eu poderia perguntar para estar mais segura do que dizer, mas é um território, é uma grande fazenda, justamente dessas a perder de vista que tem em todo o Mato Grosso, que é uma loucura. A gente foi filmar no Luz nos Trópicos, fomos para o Pantanal, e isso é perto da Chapada. E depois fomos de ônibus até Canarana, que é no umbral do Xingu, né? Que depois fomos para Porto Culuene para ir na aldeia Cuicuro de barco. Então, quando você sai do Mato Grosso, você vai chegando a Canarana, da capital, de Cuiabá, né? Isso. Até Canarana é uma viagem de 12 horas. E aí você vai passando por várias aldeias indígenas. É impressionante, assim, você não tem essa noção. Você chega em Canarana, que é uma cidade toda de grandes fazendeiros que vêm justamente dessas regiões do Brasil, do sul do Brasil, né? Então tem essas fazendas a perder de vista, né, que estão cercando o Xingu, e cada vez eles vão se aproximando, eles desmatam tudo para ir fazendo essas plantações, e tem isso é na porta do território do Xingu, é uma loucura, e tem lutas, eles conseguiram, então isso é um fato, né, que está acontecendo no Brasil, e o filme foi feito numa região assim, né? E o que é interessante que quem é o personagem do filme é o Paulo Nazaré. O Paulo Nazaré é um artista visual que faz performance muito importante no Brasil, e ele que propôs, na realidade eu fiz muito pouco, eu propus dele caminhar, e eu dei assim um ponto de partida e sugeri, e ele que desenvolveu toda a performance. E depois, claro, tem uma coisa, na montagem tem todo um extracampo, né, das vozes, que isso eu fui botando na montagem, né? Inclusive incluí a voz uma voz do momento do Tacumã Cuicuro, dos Cuicuro, que a gente tinha gravado durante a filmagem do Luz nos Trópicos, né? Então é muito interessante, é como se existissem realmente. Foi genial essa pergunta, porque a ideia era essa,
essa ideia de dois Brasis que estão aí, né? E isso tudo em dois planos, né? E no mesmo plano, que é um plano que se repete, né? Que está parecendo que é loop, mas sempre é um plano diferente. Então eu acho lindo. Eu fiz esse filme especialmente para a mostra de Tiradentes, a convite do Francis. Ele me falou: que material você acha que você gostaria? Eu falei: eu tenho esse material que eu filmei, que eu acho muito belo, muito forte, e quero fazer de uma maneira minimalista. Aí nasceu muito rápido a ideia, porque na realidade eu mantive os planos na sua integridade, entenderam? São 5 planos, é o plano 1, 2, 3, 4, 5 planos. 5 planos, e eu achei que, sei lá, eu acho muito... E essa ideia é que eu não posso entregar, né? O último plano do filme, não posso entregar, porque senão, né? As pessoas já vão saber. O último momento do filme, quando ele sai do mato, né? Assim, tocando... Enfim, não vou contar. Esse foi uma coisa que o Paulo decidiu. Eu não pedi para ele fazer isso, entendeu? Ele que decidiu. Ele interpretou isso à sua maneira, né? Porque ele é um performance. Eu não falei para ele fazer, para ele mergulhar, eu não falei nada. Eu falei: caminha. Foi a única coisa que eu falei: caminha. Ele falou: de onde para onde? Eu falei: daqui para lá. Dei 2 pontos, um ponto de partida, e aí ele, né? Legal. E a gente fez o registro e eu montei. Então é muito bonito, porque ele também teve novo ensaio, foi tudo improviso. Ele não, um texto assim, filosófico e tal, nada. Ele pensou, ele viu, né? Porque essa paisagem é tão devastadora, né? Ao mesmo tempo tem esse verde tão belo, aquilo verde, aquilo é tão devastador, você saber que esse território, esse terreno, essa fazenda gigante, primeiro que é uma monocultura, né? Que aí talvez teve floresta, né? Floresta importante foi arrasada, né? Eles arrasam o cultivo e tal. Então é muito lindo, porque tem essa coisa também da natureza. Vocês me deixaram pensando com essa pergunta, que a beleza pode ser também violenta, né? Esse verde quase fascinante é um verde hipnótico, com aquela blusa vermelha dele, né? E parece que no fundo é tão violento, né? A natureza, ela é violenta. Essa beleza aparente, ela também é violenta, né? Então é interessante, assim, agora eu vou escrever, porque eu acho tão interessante saber. Que bom, eles vão ficar muito felizes. Porque dá para falar muita coisa, eu já tô assim, né? Assim como a ideia é um filme estruturalista, né? Com montagem estruturalista. Então, o que eu acho interessante é essa ideia dessa ideia desses 2 mundos que talvez são o Brasil, né? Que, né? A gente tem que perguntar que Brasil somos agora, né? Exato. Eu não saber em que ponto será que estamos nessa encruzilhada, né? Esse filme, Ópera do Cachorro, é muito engraçado. As pessoas também não podem ficar como que eu estava lúcida. Eu adorei. Não, eu adoro, porque quando vim morar aqui em São Paulo, eu ficava caminhando e todos os cachorros latiam, que aqui tem muita casa em São Paulo. E aí eu via que os cachorros dominavam a área, e eles pulam e gritam, e é uma área meio classe média paulista. Então eu falei: cara, esses cachorros representam muito a seus donos, né, que são ferozes e tal. Aí eu comecei a gravar nas ruas, cantando. E depois cantei tudo.
Mas tem muito idioma que é inventado. Eu, na realidade, não falo nenhum idioma certinho. Eu não falo italiano, não falo... Né? Tudo assim. Mas é uma experiência, né? Sim. Para você detestar ou gostar. É para criar um ruído aí no meio, assim, né? O Francis que escolheu, né? Eu falei, Francis, vamos lá. Não, eu adoro, é isso mesmo, vamos botar na pirâmide. Tudo bem, eu tô tranquila, né? E com os filmes, né, que vai até dia 30.